Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este nosso vídeo 201. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, nesta oportunidade do cemitério São Francisco Xavier, localizado na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Caju. Especialmente dignos para visitarmos esta que é uma das figuras mais luminosas da espiritualidade brasileira, uma das grandes inspirações, por exemplo, para o próprio Francisco Cândido Xavier, que é a figura de Bezerra de Menezes. Sim, estamos num cemitério não sob um aspecto negativo, sob um viés sombrio ou malévolo, muito pelo contrário. Aqui é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade e especialmente sob a égide desta energia de Bezerra de Menezes, sobre o qual falaremos agora, é um momento de fato que compartilho com os senhores que assinam aqui o nosso canal com muita alegria. Digníssimos irmãos, então nós vamos agora posicionar, para aqueles que não conhecem esta que é uma grande figura da espiritualidade brasileira, 8 pontos fundamentais ou 8 curiosidades sobre o Bezerra de Menezes. Enquanto você assiste essas 8 curiosidades, claro, recomendo que você assine este nosso canal, que ative o sino, verifique se você já assinou o sino, bem como também curta este nosso vídeo, deixe os seus comentários. Se você acha interessante que nós visitemos, inclusive outras figuras da espiritualidade brasileira nos seus túmulos, enfim, deixe aqui nos comentários e nós certamente vamos seguir algumas das sugestões aqui posicionadas. Mas vamos lá, dignos. O nome de Bezerra de Menezes, ele nasceu sob o nome de Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante, exatamente no dia 29 de agosto de 1831, ainda no Brasil Império, e veio a falecer no dia 11 de abril de 1895, aos 68 anos. Agora, o primeiro ponto aqui interessante é que ele era cearense, entretanto, mesmo vindo de uma família medianamente abastada à época do Império no Ceará, Bezerra de Menezes, futuramente o doutor Bezerra de Menezes e futuramente o grande espírito guia de vários médiuns, Bezerra de Menezes, nós temos ele nascendo como sendo descendente de uma família portuguesa e também de uma união com uma família cigana. Então sim, ele tinha essa dupla origem, ao mesmo tempo em que ele tinha uma ascendência familiar portuguesa, ele também tinha uma ascendência familiar cigana. Verifiquemos, dignos irmãos e irmãs, que Bezerra de Menezes também, ponto número 2, né? Ele já desde a mais tenra idade, aos seus 11 anos de idade, já matriculado na escola, ele começou a ser grandemente notado pela sua habilidade com as línguas. Então ele já falava aos seus 11 anos de idade o latim, ele também falava o português, obviamente, bem como o francês e suspeita-se até que o próprio inglês. Então uma grande figura, de fato, já manifestando excelentes dons de escrita, de oratória, de habilidade com línguas, já desde a mais tenra idade. O ponto número 3 dos 8 é que ele formou-se em medicina no Rio de Janeiro. Então ele sai do Ceará, ainda na sua juventude, vai para o Rio de Janeiro, ou vem para o Rio de Janeiro, onde ele está aqui enterrado no cemitério do Caju, e em 1856 ele se forma em medicina, especialmente falando sobre cancros, sobre o câncer, sobre o diagnóstico do câncer. É a tese do Dr. Bezerra de Menezes. A partir daí, ele começa a se dedicar especialmente ao cuidado dos mais pobres, dos desvalidos, dos escravos. Ele é conhecido também como médico dos pobres ou como médico dos povos, porque dedicava grande parte do seu tempo ao cuidado daqueles que não tinham a possibilidade de fazerem os pagamentos, de pagarem propriamente ali pelas suas consultas, bem como pelos seus aconselhamentos. Ele, inclusive, não só trabalhava nesse sentido, como também organizava
os seus amigos, direcionava as suas energias financeiras e o seu tempo para ajudar com a alimentação, com a acolhida das mais diferentes pessoas. O ponto número 4 é que ele teve 9 filhos, isso é interessante posicionar, ele teve 2 casamentos, casou-se com irmãs, ou seja, a primeira esposa dele veio a falecer, com esta ele tinha ali 3 filhos e depois completou seus 9 filhos com a segunda esposa, que era irmã da primeira. O quinto ponto dos 8 aqui, dignos, que nós sublinhamos para essa nossa conversa, neste passeio, é o seguinte, pelo cemitério é o seguinte, que ele foi vereador e deputado, ou seja, ele foi militar também, ele foi médico, vereador, deputado, ou seja, foi também um político, além de escritor e um grande filantropo. Então há esse aspecto. Aí entra o ponto número 6, porque o Dr. Bezerra de Menezes, na qualidade de político, e vamos lembrar que isso antes da proclamação da República, ele morreu em 1895, e antes da proclamação da República, ele foi vereador e deputado na monarquia, ele propôs e efetivou uma série de leis, dentre as quais podemos aqui posicionar o aviso prévio. Exatamente, o aviso prévio de 30 dias foi algo sugerido pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, seguindo até os padrões ingleses. Ele também posicionou uma grande preocupação relacionada à poluição, é um outro aspecto também interessante, já se preocupava com isso, porque a cidade do Rio de Janeiro à época já era muito poluída, e também ele implementou algumas leis relacionadas ao trabalho doméstico, era uma das preocupações do Dr. Bezerra. O ponto de número 9, dignos, é que ele era um abolicionista. Ele trabalhou efetivamente pela abolição da escravidão. Ele não apenas trabalhou nesse sentido, como também direcionou grande parte do seu tempo, do seu conhecimento, da sua influência, da sua nobilitude, da consideração que ele tinha junto à comunidade, para que os escravos fossem também, os escravos libertos, eles fossem, a partir daquele momento da libertação, devidamente amparados, ajudados, direcionados, não sendo deixados à própria sorte e a esmo. Bem, em 1888, em 1880, por aí, ele entra em contato com o espiritismo, quando ele estava indo para Tijuca, onde propriamente ele morava, de bonde, ele começa a ler, ele relata isso, lê o Livro dos Espíritos. Nós já falamos sobre isso, o Livro dos Espíritos, escrito por professor Rivail, na França, conhecido popularmente como Allan Kardec. Isto lá no início da segunda metade do século XIX, por volta de 1850, que foi publicado o Livro dos Espíritos. Isso chega às mãos do Dr. Bezerra na década de 1880. Ele se apaixona pelo espiritismo, descobre ali a sua espiritualidade, declara isto publicamente, o que causou até uma certa comoção na imprensa à época, e começa a empreender os seus esforços no sentido de implantar aqui no Brasil o espiritismo, o kardecismo, espiritismo, claro, de Allan Kardec. A partir daí, ele também começa as suas obras de natureza espiritual. O Dr. Bezerra de Menezes foi um dos primeiros presidentes da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, autor de inúmeras obras, tanto de literatura comum, popular, como também de natureza espiritualista, especialmente de natureza espírita. É uma das grandes almas, um dos grandes espíritos, das grandes mentalidades da espiritualidade brasileira. Claro, deixe aqui nos comentários a sua opinião e nós voltaremos a falar sobre outras personalidades nos seus respectivos túmulos ou nas suas residências, em seus locais históricos. Digníssimos irmãos e irmãs, paz profunda.